Beleza, pessoal? Aqui a gente vai dar início a uma aula sobre resistência dos materiais. Esse aqui é o primeiro exemplo do Hibbeler. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Bom, esse primeiro exemplo, ele tem aqui para a gente uma viga engastada no ponto A e ela está livre aqui no ponto B, sem nenhum apoio. Essa viga ela tem uma carga distribuída de formato triangular, um valor aqui de 270 newtons por metro. Bom, o ponto C ele está a 3 metros do ponto A. E o que o problema quer determinar é as cargas internas no ponto C. Bom, para quem não está acostumado com isso aqui, cargas internas são quais elas? Força normal, a força cortante e o momento fletor. Então aqui são as três variáveis que a gente precisa determinar. Agora, como que a gente pode determinar? A primeira coisa é fazer uma seção nesse ponto C. Fazer uma seção. Então a gente vai desenhar aqui essa seção. A seção no ponto C. A gente tem uma viga de tamanho 9 metros. E aqui a gente tem um pedaço da carga distribuída na seção, no ponto C. Vou fazer aqui o ponto C. E aqui está o ponto B. Vou aproximar aqui para ficar melhor. Bom, aqui a gente tem um pedacinho ainda da carga distribuída. E o que a gente precisa saber também? Que quanto vale aqui, ó, a nossa carga distribuída a partir desse ponto. Que a gente sabe que o início aqui nessa reta, passando pelo ponto A, vale 270. No ponto C, a gente não sabe quanto vale essa carga distribuída. Mas tem como a gente fazer uma relação simples aqui para poder determinar essa carga C, essa carga distribuída. Como que a gente faz? Vamos desenhar um triângulo aqui para facilitar essa visualização. Fazer mais ou menos na mesma reta, mesma direção aqui. Então aqui beleza, ó. A gente tem aqui no ponto C, mais ou menos aqui. Beleza. Quanto vale a carga nesse ponto? Aqui em cima, 270. 270. Aqui, na reta do ponto C, a gente tem o nosso W0, que a gente chamou assim de W0. Aqui 3 metros e aqui 6 metros. Bom, aqui para a gente fica simples agora a gente poder fazer, olhando aqui pelo desenho todo, ó, pessoal, 3 metros e 6 metros. A gente pode fazer uma relação de triângulo, semelhança de triângulo, a gente consegue determinar quanto vale W0. Então, beleza. Como que a gente pode fazer semelhança de triângulo? Ó, 270. Vou voltar aqui para o pessoal poder enxergar lá. 270 V. 270 está para 9, que são 9 metros no total. Assim como W0 está para 6. Então, com isso aqui, a gente pode até simplificar, ó, aqui, cortar esse 9 por 270, a gente vai ter 30. 30 vezes 6, 180. Então, a gente vai chegar na seguinte resposta. Para a carga distribuída. No ponto C, né? Que é o nosso W0, vai valer 180 newtons por metro. Então, a gente já sabe que esse valor aqui é 180.
Tá, beleza. Mas e aí? A gente precisa determinar uma força concentrada para a gente utilizar para determinar as variáveis que o problema está querendo saber. Eu vou desenhar mais uma vez aqui. Desenhar mais uma vez essa. Aqui a gente tem. Então esse pedacinho de carga distribuída. Esse pedaço aqui, o nosso W0, quanto vale vai dar uma carga aqui concentrada. Deixa eu mudar até de cor aqui. Mudar de cor. Uma carga concentrada nesse ponto aqui. Aqui está o ponto C. E aqui o ponto B. Essa carga, que é a nossa carga concentrada, vou chamar de F. Como que a gente determina ela? Ela é a área desse triângulo. É igual a área do triângulo. Vou colocar aqui assim, a área do triângulo. Que vale quanto? Base vezes altura. Quanto vale essa base? 6. Todo mundo vai saber que é 6 metros. Então é 6 vezes a altura. A altura foi o que a gente determinou aqui, W0, que é 180. Sobre 2. A área do triângulo é sobre 2. Então aqui, ó. Quanto vai dar a força F então pra gente? Você vai cortar aqui 3 vezes 180, 540. 540 é a força F. Então, beleza aí? A gente determinou quanto vale a força F. Em qual será a posição? Qual será essa posição aqui, ó, dessa força F? A intensidade da força é igual à área. E a posição é 1/3 desse comprimento. O comprimento total aqui 6 metros. Então, esse ponto aqui, 2 metros é a posição dessa força. Beleza? Então, pessoal, aí tá tranquilo. A gente determinou a força F e a sua posição. Agora, a gente já pode ir para as nossas variáveis. Onde aqui, ó, essa na horizontal é a nossa força normal. Na vertical, a força cortante. E essa curva aqui é o nosso momento fletor. Então, está tudo aqui representado. Agora, a primeira coisa para a gente determinar quanto vale a força normal. Quanto vale a força normal? Para determinar a força normal, vou escrever aqui, ó. Força normal, que é representado pela letra N. A determinação dessa força a gente faz pelo somatório das forças em x, igual a 0. Como a gente tem somente uma força na horizontal, no eixo x, a gente conclui que a força normal, N, é igual a 0. Tranquilo aí, né? E a força cortante representado pela letra V. Essa força cortante a gente faz o que para determinar ela? Somatório
somatório das forças em x igual a 0. Então aqui, quais são as forças que a gente tem em x? Em x não, em y. A força, essa aqui que a gente calculou lá atrás, que ela vale 540. E o nosso V. Por convenção, a gente adota que para cima esse sentido para cima aqui é positivo. Então, V, a gente vai fazer o somatório agora. V para baixo tem a força F. Então, V menos F. Tem mais alguma força? Não. Então, igual a 0. Continuando aqui. V é igual a F. E F vale 540. Então, V igual a 540. Determinamos aqui, então, a força cortante. Determinamos a força cortante. Agora a gente vai determinar o que está falando para a gente? O momento fletor. Momento fletor, que é representado pela letra M. O que a gente pode fazer para determinar? Somatório dos momentos no ponto C igual a 0. Então e a gente tem que também considerar aqui o sentido convencionado aqui, o anti-horário. Esse aqui está no sentido horário, né? O sentido anti-horário, por convenção, é positivo. Então vamos lá agora avaliar pela nossa seção. A gente tem primeiro o nosso momento, fletor em C. Ele está no sentido horário, então ele é negativo. A gente vai começar pelo momento em C, negativo. Qual é a força que a gente tem? A gente tem a força F, que está no sentido de rotação horário, então também negativo. Então, menos a força F. Qual é a distância? Porque o momento é força vezes a distância. Qual é a distância que está essa força F do ponto C? 2 metros. Então, você vai multiplicar por 2. Isso aqui é igual a 0. Então, com isso aqui, você vai ter o quê? Continuar aqui. Momento em C. 540, que vale a força F, vezes 2. Então, aí você vai ter que o momento em C é igual a menos, né, 1080 Newton metro, que é essa unidade de momento. Então aqui, pessoal, a gente tem a resposta do momento fletor. Esse sinal de negativo aqui indica que a seta que a gente desenhou no sentido horário não é o sentido real. O sentido real, então, para esse problema é o inverso, né? Que apareceu negativo. Então ele está no sentido anti-horário. O desenho correto seria seta no sentido anti-horário. Então é isso aí. As três variáveis foram determinadas. Espero que tenha ajudado. Se gostou, se deu para ajudar, clique em curtir. Muito obrigado pela atenção. Até mais.